Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Chá Ronaldo Coutinho. O pessoal pode acessar os vídeos, dar o like, compartilhar e os shorts do canal parceiro também, dentre eles o Peter. Temos aqui no YouTube também Ronaldo Coutinho, valeu, ou Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. E temos aqui o Instagram, clima.terra, grupo VIP. É só clicar aqui no grupo VIP e vai ter todas as informações do cadastro, como se faz, como não faz, preço, região do Sul, o Grupo VIP para o Brasil, qual o custo, forma de pagamento, enfim, todas as informações no Instagram. É só clicar clima.terra, Grupo VIP. E aqui os diversos vídeos que a gente publica praticamente todos os dias. Estamos aqui, ó, atualizando a situação do Pacífico. Nós temos o Nino 3 e 4, chegou a quase 0,4, 0,3 positivo, agora chegou a quase 0,5, subiu, agora está descendo de novo, está em 0,2, então seja neutro frio. O Nino 1 e 2 também, deu um pico grande aqui no meio de final de início de março, caiu, deu uma subidinha, está 0,6. O Nino 3 também, deu um pico grande, chegou a quase 0,8, agora está em 0,1, próximo da neutralidade. E aqui o comportamento da última semana. Nessa região aqui está entre normal abaixo da média, a média, né? E aqui normal acima. Aqui em frente ao nosso litoral está mais ou menos dentro da média, manchas abaixo, manchas acima. No litoral do Nordeste começa a ficar um pouquinho mais quente nessa área aqui. Isso aqui pode ajudar essa parte do Nordeste a melhorar um pouco a chuva. Na projeção deu uma guinada de novo. Vamos ver se isso aqui vai ser uma tendência ou não. Há umas 3 ou 4 sexta-feiras atrás, sábados atrás, nós tivemos o quê? Um projeto de El Niño. Depois ele parou, chegou a dar indício que haveria um resfriamento, depois ficou neutro, agora de novo inverteu. Está indicando um projeto de El Niño para o final do ano. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Então, abril, maio, junho, de abril até julho nós temos o quê? Esse comportamento. Aqui mudou muito pouco. Aqui diminuiu a água mais fria, um neutro frio mais fraco, quase que neutro mesmo. Manteve água mais quente aqui em frente ao Equador e Peru. E aqui continua também começando a resfriar aqui na nossa costa lentamente. Nessa situação, tanto agora aqui de abril, maio, junho, como também de maio, junho, julho, onde praticamente está completamente neutro. Aqui tinha sumido no sábado passado, agora está positivo. Aqui começou a esfriar também no nosso Atlântico. Nessa posição aqui, começando pelo Nordeste. Vamos ver aqui. Essa região aqui vai seguir com a quadra chuvosa, enfraquecendo ali a partir de junho para frente, final de maio, junho, começa a declinar rapidamente a chuva. Vai ter chuva, provavelmente até começo de julho, uma ou outra chuva ainda tem. Mas, claro, vai diminuindo a frequência e a intensidade nessa região aqui, que vai do Maranhão até a Paraíba, Pernambuco, essa área aqui do semiárido. Aqui no litoral a chuva vai ganhando força. Aqui melhor, onde tem água mais quente. Da altura de Salvador para baixo tem que ficar um pouco atento, porque continua com a água mais fria aqui. Pode ser que seja um pouco mais irregular a chuva aqui. Vai ter momentos de bastante chuva, momentos de intervalo de veranico nessa região. Nessa área aqui, oeste da Bahia, Mato Piba, aí já é o normal, já vai entrar no período seco, a chuva vai cortando agora de final de abril para frente, cortando até o que não tinha, né? Porque realmente choveu muito pouco na região de Irecê. Ali, tudo indica que abril também. Até vai ter chuva, mas nada que auxilie o pessoal na agricultura. Talvez na mamona, cactos e também alguma reserva d'água em cisterna e pequenos barreiros. A não ser que, por alguma sorte, tenha formação de algum sistema mais intenso, que isso os modelos não pegam, que traga aí uma chuvarada. Alguma coisa como aconteceu em Florianópolis semanas atrás, que deu aquela chuvarada do nada. É torcer para algum evento desse, senão não tem jeito. É tempo seco mesmo nessa área central aqui da Bahia. No litoral começa o período chuvoso, então nessa região aqui entre Natal até o sul, até o norte, Espírito Santo e Bahia, pode ter momentos de chuva forte à medida que a gente vai avançando de abril para frente. No semiárido ali da Paraíba, Pernambuco, a região do Rio Grande do Norte, a chuva segue agora em abril, maio e depois vai cortando a partir de final de maio, junho para frente. Não dá para garantir uma chuva contínua, pode ter veranicos que também atrapalham o andamento, como está tendo agora. Tem áreas do Rio Grande do Sul que já teve uma boa chuva nessa semana, tem áreas que não choveu. Tem áreas da Paraíba que está excelente e tem áreas que não está. O Pernambuco está numa situação mais complicada, a Selva ainda não é época de chover, começa agora,
E a Bahia não precisa nem falar, está muito ruim. Não é toda a Bahia. Tem áreas da Bahia que a chuva voltou, está chovendo razoavelmente bem, mas grande parte da área, vamos dizer assim, de potencial de produção da Bahia está numa situação bem ruim. Toda essa parte aqui ao nordeste da Bahia, a região aqui de Irecê, e aqui o oeste da Bahia agora começa gradualmente a entrar no período seco. Aqui na Amazônia, a chuva ainda vai esticando um pouco mais. Na área aqui do Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Rio, começa o período gradualmente a entrar no período seco natural da época do ano. Isso vai mais ou menos seguir no ritmo normal. Então ainda tem uma situação boa de chuva, abril é transição, tem horas que ele chove bem, tem horas que chove menos, mas esse ano, pelo menos os primeiros 15, 20 dias estão indicando uma situação boa para o milho safrinha. Acredito que o Mato Grosso vai ter uma safra muito boa de milho safrinha, só se houver algum empecilho muito assim fora do normal para dar algum problema. O Mato Grosso do Sul começou não muito bem, mas está melhorando, vai ter um período agora com chuva um pouco melhor, tudo indica também. Aí o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso, o sul de Goiás, interior de São Paulo e Paraná, a preocupação começa a ser o quê? O inverno chegando, as ondas de frio e a falta de chuva para quem plantou muito atrasado. Aí é o risco normal que sempre tem quando tem um milho safrinha, principalmente quando atrasa. E esse ano nós vamos ter entradas de frio com mais intensidade. Inclusive agora, no final da semana que vem, já está sinalizando a primeira massa de ar frio mais abrangente e forte. Alguns modelos colocam entrando no dia 4, 5, outros no dia 7 e 8. Então, entre 5 e 10 de abril, teremos o primeiro período frio, trazendo algum risco de geada fora das áreas normais, de Guarapuava, Palmas, Fraiburgo, São Joaquim, Vacaria e Pinheiro Machado. Então, pode ser que tenha geada fora dessas áreas, que possa afetar o pessoal do feijão, o pessoal também de algum milho forragem, alguma soja muito tardia. Isso pode ser que afete, porque ele está indicando algum risco entre 5 e 10 de abril. Então o pessoal acompanha o nosso canal aqui, na semana que vem, acredito que lá por quarta ou quinta-feira a gente já deve ter uma posição melhor sobre se vai ter ou não vai ter essa situação de geada lá para depois do dia 5. Então, massas de ar frio já começam a avançar nessa região, está seguindo mais ou menos um outono típico, alguns dias de calor forte, alguns dias com frio intenso e vários dias com temperatura agradável. Abril deve ficar mais ou menos dentro do padrão, um pouco acima, um pouco abaixo, provavelmente o inverno também começa mais cedo. Bem, o frio já veio cedo. Aqui no sul nós já tivemos temperaturas baixas no mês de março, depois do dia 10 encerrou o verão clima. Agora estamos com um período quente, que não é porque começou o outono que tu não vai ter calor, vai ter calor. Aí à medida que vai avançando para abril, o calor vai ficando mais curto, ainda pode ter pico forte, e os períodos de frio vão cada vez mais o que? Alongando. Outono e primavera são transições, e o outono é uma estação muito curta, geralmente dura 30 a 40 dias. Começa geralmente no final de março e início de abril, de maio, já está indo embora. Esse ano mais ou menos deve seguir o ritmo normal, com o frio chegando mais cedo em relação aos 2 últimos invernos. Para o pessoal de cereais de inverno, é escalonar o plantio, não tem o que fazer. Na parte da vegetativa, o clima vai estar, no geral, bom. O problema vai ser agosto e setembro. Mesmo que venha um projeto de El Niño para o segundo semestre, ele vai pegar mais da primavera para frente, ou meio da primavera em diante. Então, os meses de frio entre maio, junho, julho, agosto, ainda estão mais naquela situação indefinida, entre neutro frio, neutro, um começo neutro quente, então fica bem bagunçado. Vai ser um ano que nós vamos ter muita alternância entre intervalos de frio forte, vários intervalos mais agradáveis e alguns intervalos de calor. Vai ser bem mais acentuado que o que normalmente acontece, para os dois lados. Aqui quando chega inverno e começo da primavera, final de agosto e setembro, completamente neutro, já querendo ter um neutro quente já querendo ter um projeto de laninha, provavelmente aqui entre agosto e setembro, e esfria aqui na nossa costa do Brasil. Então nessa situação aqui, nós temos o quê? O centro do Brasil está no período mais seco, né? Principalmente junho, julho, agosto, setembro. Setembro pode até começar a chuva, o período chuvoso, mais ou menos na época normal, mas não dá para garantir que ele vai ter continuidade. Como está se desenhando um projeto de aquecimento do Pacífico, isso pode fazer com que a próxima estação chuvosa no centro-oeste e no sudeste seja mais irregular.
e com o risco maior de ter algum calor mais forte entre meados de setembro e outubro, já que começa a ter intervalos maiores sem chuva, isso pode gerar dias mais ensolarados e é uma época que o sol está quase a pino. Então fica com uma situação mais favorável a temperaturas mais elevadas, diferente do que foi o ano passado, caso mantenha esse cronograma aqui como está indicando. Foi uma mudança muito radical no modelo, isso eu ainda não tinha acompanhado nesse tempo todo. Eu acredito que daqui a umas 2 ou 3 sábados a gente vai ter uma ideia se isso é uma tendência ou uma rodada ou uma semana fora do padrão. Como aconteceu bem há uns 4 ou 5 sábados atrás. Ele dava um El Niño, depois ele parou, ficou neutro, chegou a dar um princípio de Laninha, ficou neutro de novo e agora deu esse aquecimento, uma mudança muito radical. Na situação de hoje, daria o quê? Aqui na região amazônica teria uma primavera mais irregular, a seca começando a estender um pouco. O centro-oeste e o sudeste teriam problemas no início da estação chuvosa, entre setembro e outubro. Até pode começar, depois dar uma parada. O Mato Piba também poderia ter problema de um começo mais irregular da chuva. Aqui está no período seco normal, aqui está no fim da estação chuvosa, ali para agosto, setembro. A estação chuvosa aqui no leste do nordeste, tudo indica que deve ser boa. Pode não ser regular, mas tudo indica que tenha volumes altos de chuva e sempre é bom tomar cuidado quando chega maio, junho e julho, a região de Salvador, de Recife, Maceió, Aracaju e cidades do leste da Bahia, leste de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, com eventos extremos de chuva que sempre trazem problemas. No sertão da Alagoas, sertão de Sergipe também a situação está indicando bom para o pessoal da silvicultura, da agricultura em geral, o leste de Pernambuco também, que vai até a região de Garanhuns para o leste, ali na Paraíba ainda tem alguma condição boa também de Campina Grande em direção a João Pessoa, a região do Natal, e aí o interior já começa a ficar mais seco ali, final de junho, julho para frente já vai ficando mais seco toda essa parte aqui do Nordeste. A parte da Amazônia preocupa caso mantenha essa situação. E o Sul, aqui fica irregular a chuva entre agora abril até setembro, até agosto, vai ter uma irregularidade grande. Momentos que pode chover bem e com intensidade por 1, 2 ou 3 semanas, daqui a pouco para. Geralmente, um desses meses aí pode dar problema com excesso de chuva. Não dá para saber se vai ser maio, junho ou julho. Um deles é provável que dê algum problema com chuva excessiva. Então é bom ficar bem atento nas previsões de curto prazo. E o frio com essa irregularidade normal. Para a fruticultura, ainda assim está indicando um inverno melhor que o ano passado, que os 2 últimos. Para o pessoal do comércio também, porque poderemos ter frio já chegando mais cedo. Agora mesmo, em abril, já vai ter alguns dias de frio mais forte. E maio também, coisa que nós não tivemos nos últimos dois anos. Nesse sentido, vai ser melhor para o setor do comércio. A média pode ser até mais alta, como aconteceu no verão. O verão, a primeira metade dele foi bem amena, a segunda metade foi mais alta, principalmente por causa de fevereiro. Quando a gente analisa o verão como um todo, aqui no sul e parte sudeste, tu vai ver que de 1º de dezembro ao dia 15 e 18 de janeiro, foram uma imensidão de dias extremamente agradáveis e alguns até frios. Aí depois que chegou o dia 15 e 20 de janeiro para frente, foi aquele forno, principalmente o mês de fevereiro. Esse então foi uma sauna direto, que realmente incomodou o pessoal e foi até o dia 8, 9 de março. Depois entrou um período agradável, agora voltou a esquentar e vai voltar a esfriar na semana que vem. Primeiro aqui no sul, depois no centro-oeste e sudeste. Quando chega aqui também no outro trimestre, entre finalzinho do inverno até o final da primavera. Aí nós já temos o quê? Um projeto de El Niño, uma neutralidade bem quente, já dando, vamos dizer assim, primórdios da situação de El Niño aqui no trimestre de agosto, setembro, outubro. Provavelmente isso aqui deve ser setembro, outubro. E aqui, ó, setembro, outubro, novembro, já está começando a configurar um desenho de El Niño com água já chegando aqui na projeção em torno de meio grau a 1 grau. Está no primórdio, provavelmente, se mantiver essas projeções, entre outubro, novembro para frente, já daria o início a um processo de El Niño. Aí nós teríamos aqui uma parte da primavera mais aguada aqui no sul, então vai ser, a primavera talvez até comece um pouquinho irregular a chuva, frio tardio fica mais restrito às áreas altas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agosto, para muitos é frio tardio por causa da questão da cultura.
Pomar também, como tem muita gente com variedade menos exigente e frio, como esse ano o inverno vai ser melhor em relação ao frio do que foram os dois últimos, muitas variedades podem brotar um pouco mais cedo. E agosto é muito comum tu ter geada forte. Então esse pessoal tem que ficar mais atento. Em setembro, talvez ainda tenha alguma chance de geada aqui da região de Palmas para baixo. Então ainda tem um outro frio mais forte. Final de setembro, outubro, aí só fica aquele clima mais ameno em função de muita nebulosidade e chuva. Nem frio demais, nem calor demais aqui no sul. Já nessa área central do país, o início da estação chuvosa pode ser bem irregular e com picos de calor forte, alguma trégua, algum friozinho meio doido ainda chegando em setembro. Mas se mantiver essa situação, outubro e novembro pode ter um período quente nessa parte central aqui do país. E aqui no Mato Piba, a chuva, também na região oeste da Bahia, região de Irecê, a chuva pode ser bem irregular o começo dela entre outubro e novembro. Então, se isso acontecer, vai ser uma verdadeira preocupação enorme para o pessoal da Bahia. Já foi ruim para a burra estação chuvosa. E se a outra ainda começar atrasado, vai ser um problemão. Aqui também vai terminando a estação chuvosa e no sul pode ser que tenhamos excesso de chuva em parte da primavera. O verão, o impacto do El Niño não é tão grande, mas fica mais frequente a chuva. Na parte aqui de profundidade mudou também, aqui apareceu água quente e aqui manteve aqui, ó, sábado passado não tinha nada disso. Essa semana apareceu e aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, nós já estamos aqui com uma extensão bem grande de meio a 1 grau acima do normal. Então, realmente deu uma mudança bem grande. Vamos ver como é que vai ser o projeto. Por enquanto, com os dados de hoje, nós sairíamos de uma laninha no começo do ano, neutro frio para neutro no primeiro semestre e neutro quente para El Niño no segundo semestre, finalzinho do segundo semestre, dados de hoje. E aqui, ó, do dia 9 de março ao dia 24, 15 dias. Aqui, ó, praticamente diminuiu um pouquinho a água quente aqui, aqui também está meio que se desconfigurando, ainda tem água fria aqui, diminuiu também um pouquinho a água quente, aqui em termos de área, mas intensificou. Então aqui está bem bagunçado, que é o que se espera nessa situação. Esses mapas aqui também vão oscilar bastante. Então vamos ter que acompanhar bastante agora as próximas 3 atualizações pelo menos. Nesse sábado, último sábado de março e os 2 primeiros sábados de abril, para a gente ver como é que vai ser essa tendência, se realmente firma a tendência para um projeto de El Niño no final do ano e a próxima safra, ou vamos ter uma neutralidade até o final do ano. Laninha até o final do ano, não acredito, pelo menos por enquanto. Então está entre neutro quente, a um projeto de El Niño no final desse ano. Vamos ver o que vem aí pela frente. Mas tivemos mudança bem significativa. Acompanhe nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar e voltamos na segunda-feira.